Querido povo de Deus, nós estamos vivenciando o ano jubilar, o ano santo. A convite do Papa Francisco, nós precisamos ser peregrinos da esperança. E neste ano santo, o ano jubilar, a nossa paróquia de São Manuel está em festa. Além do ano que estamos vivenciando, a nossa querida irmã Maria Auxiliadora Leorne Rios já fez 60 anos de vida religiosa. Então nós vamos poder conhecer um pouco mais da querida irmã Auxiliadora, filha desta paróquia, filho da cidade do Marco, como também, como nós carinhosamente conhecemos, irmã Dorinha. A decisão é tua. Então, irmã Dorinha, antes da senhora se apresentar, eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua trajetória na vida religiosa. O dia que a senhora entrou no convento, o seu percurso até professar os primeiros votos, e falar também a sua expectativa, como foi há 60 anos atrás professar pela primeira vez os seus votos. Como já foi dito, o Samuel falou, eu me chamo minha irmã Maria Auxiliadora Leorne Rios. Sou daqui de Marco e eu fui para o convento no dia 3 de março de 1960. Iniciei a minha formação, aspirantado, postulantado, noviciado. E no dia 19 de março, eu fiz a minha primeira profissão, ou seja, a minha primeira consagração, que agora, no dia 19 de janeiro, eu completei 60 anos da minha consagração. Eu queria que a senhora conversasse comigo para que as pessoas pudessem conhecer também se teve alguém que a incentivou a entrar na vida religiosa. Como foi o seu chamado? Me incentivou. Quando as irmãs Josefinas vieram morar aqui, eu tive muito contato com elas, comecei a estudar com elas, ter aquele convívio com as irmãs Josefinas, e pelo testemunho delas, a vida de oração, de fraternidade delas, então me chamou a atenção. Eu já tinha uma vida religiosa, uma vida cristã, ensinada pela minha mãe, pela minha mãe, que desde a infância, que a mamãe nos introduziu na igreja, na lei de Deus, na formação cristã. E as irmãs deram continuidade. Então, pelo o testemunho das irmãs, eu senti também aquele desejo de ser como as irmãs. Não sabia o que era vida religiosa, mas eu queria ser irmã, pelo testemunho que elas davam aqui na paróquia de São Manuel do Marco. Estudei com elas e depois fui para Fortaleza. Foi através delas que elas me introduziram para Fortaleza iniciar a minha formação, a vida consagrada. A senhora recorda uma emoção que a senhora teve ao professar pela primeira vez os seus votos? A senhora recorda o dia, como estava o seu coração? Sim. E também, que me motivou mais ainda a minha consagração, minha vida religiosa, foi a nossa fundadora, Rosita Paiva, que está em processo de beatificação. Ela veio aqui ao Marco, eu fiquei encantada pelo jeito dela, pela simplicidade, pela gentileza, a acolhida dela entre nós que éramos ainda adolescentes. E no dia da minha, como o Samuel perguntou, o dia da minha profissão, da minha primeira consagração, eu me senti assim, tão pequena diante da grandeza da consagração. Eu ainda muito jovem e de família pobre,
e tinha meus defeitos. Eu achava que tinha outras pessoas, que tinha realmente pessoas melhores do que eu. E Deus me escolheu para uma missão tão grande, para uma vocação tão importante na minha vida, a vocação, a vida religiosa. Eu senti uma emoção muito grande do amor de Deus por mim, com todas as minhas imperfeições, com o meu jeito de ser, com a minha simplicidade como ainda uma adolescente, e Deus me chamar. Eu senti assim a grandeza de Deus diante da minha pequenez. Eu senti uma emoção muito grande do valor da consagração que eu estava fazendo naquele momento. Irmã, são 60 anos, né? E a senhora poderia nos contar os maiores desafios que a senhora já teve durante esses 60 anos, como também uma experiência que marcou esses 60 anos? Sim, eu, depois da minha formação, ainda passei 6 anos lá em Fortaleza, fazendo a missão e, ao mesmo tempo, fazendo parte da educação, a educação infantil. Eu estudava e, ao mesmo tempo, ensinava e tinha a minha missão também lá na comunidade. E depois eu passei para a missão distante, para o Rio Grande do Norte. Então eu senti um desafio muito grande, grande mesmo, porque lá era uma missão também difícil. A primeira vez que as irmãs iam para lá, que iam receber as irmãs, e também tinha a educação, tinha um colégio, mas não tinha professoras. Então nós fomos fazer na parte da educação e para uma grande missão, que naquela época ainda não tinha pessoas suficientes para ajudar o padre na paróquia. E nós fizemos de tudo um pouco. Então foi uma missão muito difícil, mas com a graça de Deus e com o nosso ardor missionário, então nós cumprimos a nossa missão. Depois de lá, eu passei por várias cidades, fui para o Piauí também, com a missão também da educação e também a missão na paróquia. Foi também muito difícil, mas com a graça de Deus, com a força missionária que a gente tinha, que eu gostava de missão e ainda gosto, aí pude superar todos os problemas, as dificuldades que havia lá no Piauí, num lugar chamado Campo Maior. E depois fui para outras cidades do Ceará, e a missão que mais me compactuou, que foi mais difícil, foi o Acre. Depois eu vou contar a experiência do Acre. Muito bem. Irmã, a senhora poderia até já contar e depois nos dizer que o porquê, depois de tantos desafios, né, desses 60 anos, claro que não são somente desafios, né, mas também muitas coisas boas a senhora já realizou, né, muitas alegrias também já teve. Mas, apesar desses desafios, depois que a senhora contar a experiência do Acre, o que ainda lhe motiva a continuar nessa missão, na vida religiosa, nesse contato com o povo, no contato com a missão? Sim, o que me motiva, primeiramente, foi o chamado de Deus. Eu me sinto religiosa, me sinto chamada realmente por Deus, sou feliz por esse chamado de Deus, a vida consagrada, a vida religiosa, e eu procuro fazer assim, tudo por amor, já que Ele me amou tanto e me ama. Então eu tenho que fazer também a minha missão, a minha vocação na vida da comunidade, tanto interna como externa com o povo. E graças a Deus eu tenho esse desejo, esta vontade
de fazer o bem ao povo de Deus, de fazer missão, de estar com o povo de Deus, porque a gente tem sempre também o privilégio do povo de Deus gostar da gente, ter amor por nós, nos aceitar e acolher bem a gente. Então, isso motiva a nossa vocação, a nossa missão. Muito bem. Então, eu quero que a senhora conte um pouco dessa experiência no Acre, né? Porque eu acredito que sair da sua terra para ir para uma terra desconhecida já é um desafio. E chegar lá e encontrar mais desafio fica muito complicado, mas sempre com a graça de Deus nos guiando, nos assegurando, né? Então, a senhora poderia contar um pouco dessa experiência e dizer o que mais lhe impactou a sua ida ao Acre? Foi a primeira missão mais distante da nossa congregação, foi a do Acre. Tinha mais no Ceará, no Piauí, no Rio Grande do Norte, no Maranhão, na Paraíba, em Pernambuco, muitas cidades do Nordeste. Aí se expandiu no ano de 1976, nós fomos as primeiras, nós fomos 12, porque a missão lá estava exigindo. Só tinha irmãs trabalhando em hospital e educação. Para a missão não tinha ninguém, apenas 2 padres, para onde nós fomos num local chamado Sena Madureira, que era a nossa paróquia, mas nós fomos para um lugar bem distante, um povoado chamado Manuel Urbano. Eu, no início, eu senti assim, incapaz de assumir uma missão tão difícil, uma missão de tantos desafios. O bispo de lá, do Acre, veio a Fortaleza, nesse tempo era Dom Moacir Greque, o bispo de lá, e Dom Luiz Lochai, do arcebispo. E nós tivemos um período de formação, porque era difícil, uma missão muito desafiadora, e nós fomos. E vão pessoas que estavam dispostas a irem, não aquelas pessoas que sentiam mesmo de ir à missão. E eu fui. Meu pai não queria que eu fosse, porque já conhecia lá o Acre, e não queria, quer dizer, conhecia através das pessoas. Mas quando eu decidi a vida religiosa, eu decidi assumir todos os desafios que a vida religiosa exigisse de mim. Aí nós fomos 12 irmãs, 3 comunidades. E a nossa, que eu fui, era a mais distante. Era num povoado, lá no Rio Purus, que é um afluente do Rio Amazonas, muito distante. E esse povoado não tinha nada de comunicação. A única comunicação que a gente tinha era primeiramente com Deus, que Ele que é tudo na nossa vida, né? O motivo da nossa missão, da nossa consagração, do nosso viver é Deus. Esse amor a Deus que a gente nunca deve perder. Então, nós fomos para esse povoado, que a única comunicação era com Deus, com as irmãs de comunidade, nós éramos 4 na comunidade, e com o povo de Deus. A única comunicação que a gente tinha. Para a gente se comunicar com a nossa família, ia um padre de Sena Madureira, que era a nossa paróquia, para chegar lá de barco. Eram 8 dias, 8 noites para chegar na nossa paróquia. Então, tinha apenas 2 padres para todo o Purus. Então, um deles ia de 3 em 3 meses a esse povoado chamado Manuel Urbano, celebrar a Santa Missa. Aí levava bastante hóstia para a gente ficar fazendo a celebração da palavra e comungando, não é? E lá a gente tinha as desobrigas, que são as viagens missionárias. A gente passava um mês inteiro dentro de um barco para a missão. Aí
a parte de missão, de celebração, de evangelização, era nos seringais. A gente ia de barco, e para chegar aos seringais, era mais ou menos de 5, 10, 20 metros para a gente subir lá nos seringais. A gente passava um dia num, passava 2 dias no outro, 3 no outro, e caminhando, até passar um mês. O nosso campo de missão era desse povoado, lá no Acre, no centro, até as proximidades do Peru, Bolívia e Peru. Passava o rio Purus, do outro lado era Bolívia, e no leste e no oeste era o Bolívia e Peru. Era o nosso campo de missão. A gente passava um mês todo em missão e passava outro. Aí, 2 irmãs. E aquelas 2 que tinham passado esse mês todo de missão, um mês todinho, ficava num povoado, lá evangelizando o povoado, e as outras iam. E assim nós passamos 3 anos. Nós já fomos com um compromisso de 3 anos. Muito desafiador. O que nós conhecemos o Acre só tinha, era muita mata, muita água, muito animal, tanto grande como pequeno. A gente passou muito aperreio de barco, de cobras, de avião quando a gente ia para Sena Madureira, Teco-Teco. E também, no final da missão, eu peguei uma malária muito forte. Mas, graças a Deus, venci tudo isso. E hoje, agora no dia 19, completei 60 anos de vida consagrada. Só não voltei porque a superiora geral não deixou mais eu voltar. Diz que eu já tinha cumprido minha missão no Acre. E eu fiz de todo o meu esforço, de toda a minha boa vontade, toda a minha missão, de desejo de missão, o que eu pude fazer na missão no Acre, eu fiz, e foi a missão mais consoladora que eu tive durante todos os meus 60 anos, foi essa experiência de missão no Acre. Que ainda hoje causa impacto na sua vida, não somente por coisas ruins, mas pelo aprendizado, né, irmã? Justamente. O povo, quando nós chegamos no Acre, tinha ido umas 2 italianas, mas as italianas não sabiam muito português. E o povo do Acre, quase todo era nordestino, povo nordestino, quer dizer, tinham os de lá, mas tinha muita parte nordestina. Tanto que eles saíam daqui do Nordeste, chegavam lá no ar, colocavam o nome. Seringal Fortaleza, Seringal Marcos, Seringal Meruoca, Seringal Itapipoca, eram os locais que eles tinham saído daqui e colocavam lá. Então o povo ficou assim muito apaixonado por nós, muito mesmo, e que sabia o nosso idioma bem direitinho, conversava como eles conversavam, falava como eles falavam, as brincadeiras, as histórias. Eles ficaram assim amorosos mesmo de cada uma de nós. E foi uma experiência muito boa. Teve coisas que a gente sofreu, mas tivemos também muitas coisas boas, porque só ter deixado uma grande parte evangelizada foi uma das melhores vitórias e consolação que a gente teve na missão do Acre. A sua missão se estendeu também aqui na nossa paróquia, né? Sim. Quando a senhora sim. teve que deixar, né, o convento, não a vida religiosa, mas o convento para vir cuidar da sua mãe. Tive licença para cuidar de minha mãe. Minha mãe estava aqui numa situação que a gente não sabia como resolver. Então, por 2 irmãos meus, a Fortaleza, falar com a superiora geral. Nesse tempo era a irmã Socorro Beleza, e ela deixou por um tempo, contanto que eu também exercesse a minha missão
de religiosa, quando tivesse os retiros, os encontros, eu fosse participar. Meus irmãos dessem um jeito aqui com minha mãe, eu fosse participar. E assim eu fiz. Passei uma boa temporada com minha mãe, tive esse privilégio de viver com minha santa mãe, que eu devo a minha vocação, a minha vida consagrada. Primeiramente minha mãe, depois as irmãs que me ajudaram também, minha família, e o padre Egberto, na época que eu morava aqui em Marcos, no início da minha vocação, foi o padre Egberto também que me incentivou. A sua vida em comunidade, irmã Dorinha. A senhora poderia nos falar um pouco do que a senhora mais aprendeu, a vida em comunidade, mas também o que mais de especial a senhora aprendeu com os necessitados, né? A senhora, pelo que lhe conheço, a senhora gosta muito de trabalhar com as pessoas mais vulneráveis, os necessitados. Sim. Você diz a minha comunidade religiosa, a comunidade povo de Deus. As comunidades, né? Tanto a vida religiosa, justamente, comunidade povo de Deus. Olha, nessa missão do Acre, se a gente não tivesse uma comunidade religiosa entre nós, que a gente fosse amigas, irmãs e tudo, a gente não aguentaria, porque não tinha comunicação com nada. Tinha um povo de Deus que também nos ajudou muito. E o povo de Deus me ajudou também muito na minha vocação, muito mesmo, na minha missão, na minha vocação. E eu devo a minha vida, a minha vocação, eles me fortificaram cada vez a minha vocação, os necessitados da vida, aquele sofredor que eles tinham, de injustiça, de exploração, de pobreza, e tudo. E a gente no meio deles, no meio daquele povo, sofrido, injustiçado, sem nada, mas com esperança de ter uma vida melhor. E quando as irmãs chegaram, foi a alegria deles, o apoio deles, que ele tinha todo o seu apoio nas irmãs, e a gente procurava dar tudo que a gente podia dar para eles, a gente dava. Nós tínhamos o povo de Deus como nossos verdadeiros filhos. E isso ajudou muito na minha vocação, na minha missão, e me ajudou mais a me identificar com os mais necessitados, com os mais pobres. Muito bem. Irmã, desde que a senhora entrou no convento, começou a sua vida religiosa, já mudou muita coisa. Como a senhora vê as mudanças da igreja depois de 6 décadas? Ai, mudou muita coisa mesmo. Mudou o sair de si para os outros, né? Para as águas mais profundas, como diz o Evangelho, né? Como o Santo Papa diz, para a igreja, a igreja em saída, justamente, a igreja em saída. Isso mudou muito também, a igreja no meio do povo, a igreja com os pobres, e mudou muito também a abertura da igreja para os leigos, para o povo de Deus, para também as próprias religiosas, os padres também. Houve uma grande abertura também à nossa congregação. E também a igreja está aberta, não é? Para também a gente fazer nossas críticas à igreja. A gente vê aquilo que a igreja também ela é santa e pecadora, ver seus erros também e procurar ajudar, corrigir, não é? A igreja também teve essa grande abertura ao povo de Deus, aos leigos, às religiosas também que não tinham também nem vez nem voz na igreja, e teve essa grande abertura que teve na igreja. E também que nos ajudou. E graças a Deus, nossa congregação, que agora que ela está com 92 anos, ela também teve uma grande abertura. Essa abertura para o novo, essa abertura para mais para o exterior, que agora já temos casas
Temos uma casa na França que estava necessitando muito lá para os jovens que estavam muito afastados da igreja e, graças a Deus, já conquistaram. Também tem pedidos para a África e agora foi um grupo de irmãs para o Amazonas, que os bispos estão clamando, irmãs que trabalham na missão para o Amazonas. E isso também tudo foi abertura da igreja para a vida religiosa, a igreja para o povo de Deus, também para os sacerdotes. Senhora, em relação aos jovens, a senhora poderia deixar, né, já quase findando aqui a nossa conversa, uma mensagem para aqueles jovens e né, as mulheres que estão discernindo a vocação, porque nós sabemos com a transformação, né, das realidades de igreja, do mundo, que a senhora fala e diz para essa juventude que está aí descobrindo a sua vocação? E é justamente a vocação, e que está também havendo uma escassez grande de vocações, principalmente vocações femininas, não é? Mas tem muitos que estão com este anseio, esse desejo também ao sacerdócio e à vida religiosa. Então, o que eu desejo para eles, o que eu faço com que eles sintam, realmente eles escutem a voz de Deus. Para escutar a voz de Deus, tem que ter um espírito de oração, de acolhida à palavra de Deus, de escuta a palavra de Deus, não é? Eles têm que ter. E depois, eles também procurem saber realmente qual é o chamado de Deus. Se eles estão pensando, sentindo para a vida religiosa, para a vida sacerdotal, que eles precisam de oração, de entendimento com Deus, de escuta à voz de Deus, de experiência com a palavra de Deus, né? Com Deus, para poder discernirem a vida deles. E que é uma vida muito bonita, uma vida bela mesmo, porque nós estamos sempre a serviço de Deus, a serviço, não é, da missão. E nós estamos cumprindo o que Jesus pediu: ide por todo mundo, pregai o evangelho. A messe é grande, mas os operários são poucos, não é? Então nós estamos cumprindo este desejo de Jesus Cristo, e que está precisando, mas está precisando tanto de sacerdote como a vida consagrada, com esse clamor dos bispos lá da Amazônia. Então nós estamos vendo que está necessitando de pessoas que se consagrem à vida religiosa e sacerdotal para atingir esses locais que estão escassos de vocações, escassos de religiosa, escassos de sacerdotes. Irmã, olhando um pouco, né, para trás a sua trajetória, o que mais lhe enche de alegria e gratidão durante todo esse tempo, todos esses anos de vida religiosa? Foi justamente a missão, que toda vida eu tive vontade de ir para a missão, seja onde fosse, a missão, né? De levar Jesus que já está lá, de anunciar Jesus Cristo às pessoas, de fazer Jesus Cristo conhecido e amado, né? Conhecido e amado. Então, todo esse tempo meu de missão foi assim, foi uma gratuidade muito grande que eu senti de Deus para comigo, que Ele está realizando em mim este desejo de missão, de evangelizar, de levar Jesus, que já está lá, as pessoas, para Ele ser mais conhecido e amado, Jesus Cristo. Então eu sinto sempre esse desejo, e eu desejo que os jovens de hoje também se entusiasmem por esse amor a Jesus Cristo, para levar adiante a palavra de Deus, para levar adiante o amor de Deus às pessoas, que já tem no coração delas, mas precisa incentivar, precisa dar uma sacudida
no povo de Deus para a missão também, que a missão é de todos, né? Não é só nossa, é de todos. Entanto que quando nós saímos do Acre, graças a Deus, nós deixamos muitas comunidades, né, formadas com os pregadores, com os leitores, com as pessoas que eram capazes de fazer uma celebração, de participar de uma missa, de proclamar a palavra de Deus. Nós deixamos muitos grupos de evangelização. Quer dizer, foi assim um motivo de alegria nossa, de minha da missão, não por causa de mim, mas Deus que opera em nós, Deus que faz em nós a sua graça, que Ele opera em nós, né? Tudo é graça de Deus, tudo é dom de Deus, não é nada nosso, tudo é dom de Deus, que o Espírito Santo nos inspira e nos dá seus dons para colocar em prática os dons do Espírito Santo, não é? Nesses 60 anos, qual foi o maior ensinamento que esse tempo deixou para a senhora? E também quais são os seus sonhos, né? As suas orações para o futuro? Primeiramente, o maior ensinamento foi o povo de Deus. O povo de Deus ensina tudo a gente. O povo de Deus. Quanto mais difícil, mais desafiadora é a missão, mais a gente aprende com aquele povo ansioso da palavra de Deus, aquele povo aberto à palavra de Deus, aberto às pessoas. É um povo simples, humilde, acolhedor, que partilha. Quando nós estávamos, não só no Acre, como nas outras missões que eu já participei, no Rio Grande do Norte, no Piauí, no Ceará, aqui dentro da minha terra, cuidando da minha mãe, mas eu participava também da vida da igreja, da paróquia. Eu não ficava só com minha mãe, tinha os momentos que meus irmãos iam para minha mãe e eu ia para a missão na paróquia, participei de encontros, de retiros, de assembleias na paróquia, né? Porque eu tenho um desejo dentro de mim, foi Deus que colocou em mim esse desejo de missão, de levar o evangelho à frente, de fazer nosso Senhor conhecido e amado, que Ele precisa, que Ele é muito desprezado ainda em muitos lugares, que ainda não conhece, que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer e amar Jesus Cristo. E o seu sonho e as suas orações para o futuro da vida religiosa e consagrada? Sim, meus sonhos é que surjam muitas vocações sacerdotais, religiosas e leigos também, que se disponham a fazer missão, que a missão, o chamado não só foi para os padres, para os religiosos, para todo cristão, né? Todo cristão tem a missão de evangelizar. Então, meu grande sonho é de ver muita gente, muitos padres, religiosos, leigos, em missão, aí nesse mundo precisando de missionários para levar a palavra de Deus à frente, para levar a palavra de Deus ao povo de Deus, e que nosso Senhor Jesus Cristo seja bem conhecido e amado. Tem uma frase que diz que a palavra de Deus é luz para os nossos passos, para o nosso caminho. Tem algum trecho, com certeza tem, que a senhora carrega ainda hoje na sua vida consagrada, vocacional? Sim, tem. Sempre quando a minha mãe, ela lia muito a Bíblia, muito mesmo. E ela transmitia para a gente a Bíblia. E eu também tive a curiosidade de sempre ler a Bíblia. E que assim mais e quando eu fui para a vida consagrada, a vida religiosa, que eu li aqueles textos de vocação e tudo, que eu sempre procurava, e o que mais me chamou a atenção foi, assim, todos, mas aqui que eu fiquei sempre gravado dentro de mim, Mateus 19, 29. Todo aquele que deixa pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, casas, terras, amigos, tudo que a gente tem, embora
seja pouco, mas é o tudo, por amor a nosso Senhor, por amor a mim, por a causa do reino de Deus, receberá o cêntuplo aqui na terra e a vida eterna futuramente, no céu, né? A vida eterna. Aí eu refletindo sempre nas nossas meditações e com o povo de Deus, olha, nós temos, é a realidade mesmo, a palavra de Deus é real, ela é viva, ela é atual. Quando nós vamos para as missões, nós vamos fazer as nossas reuniões, nós vamos passar 3 dias, 4 dias, ou um mês, ou um ano no lugar, a gente encontra lá pai, mãe, irmãos, irmãs, amigos e tudo. Nós somos bem recebidos, eles nos querem bem, eles estão atenciosos, e quando a gente sai é todo morrendo de saudade, chorando com saudade. Então o que é isso? É o cêntuplo aqui na terra já. Nós encontramos tudo que nós temos na nossa casa, ainda mais encontramos na missão, não é? Então isso ficou gravado em mim, e é a realidade mesmo. A gente já experimentou esta passagem do Evangelho e continua experimentando esta passagem do Evangelho. E também fazer tudo em tudo fazer a vontade de Deus. Em tudo na minha vida, tudo que eu quero, que eu desejo realizar em tudo, só se for da vontade de Deus. Irmã Dorinha, nós sabemos que a senhora é muito querida aqui na nossa terra, né? Não só porque é filha da terra, filha da paróquia, mas porque por onde a senhora passa, a senhora consegue deixar marcas eternas do amor de Cristo, do amor de Deus nas pessoas. E nós sabemos que muitas pessoas admiram a senhora, né, pelo seu trabalho, pela sua luta, pela sua vida. Aqui na paróquia a gente recorda os seguidores de São José, que por muitos anos a senhora ficou à frente. Particularmente, a senhora fez parte da minha caminhada vocacional, foi me deixar no seminário com meus pais e meu tio, padre jesuíno. Então, tudo isso a gente deve render graças a Deus, né, por isso. E eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para essas pessoas que tanto lhe admiram. Uma mensagem de esperança, de fé, já que nós estamos vivenciando esse ano santo, o ano jubilar, que nos convida a ter esperança, né? Sermos peregrinos da esperança. Eu agradeço, eu reconheço isso aqui na minha terra, a partir do próprio pároco, os que passaram por aqui também, por onde eu ando também, os párocos, as religiosas, o povo de Deus, e aqui na minha terra, como o Samuel falou, todas as pessoas me querem bem e demonstram através das atitudes, das palavras e tudo. Eu não mereço, de jeito nenhum, mas tudo é Deus, através, Deus falando, é Deus se revelando através das pessoas, né? Eu agradeço de coração todo o meu povo. Eu me sinto muito feliz quando eu estou na minha terra. Eu sou sempre feliz, graças a Deus. Apesar das coisas que já aconteceram na vida da gente, mas eu sou muito feliz, porque a vida não é só de alegria, mas também tem uns momentos difíceis, momentos de tristeza, mas sempre que reina e que eu prezo pela alegria. Eu sou feliz e eu reconheço que é um dom de Deus, é um dom do Espírito Santo, é um fruto do Espírito Santo, a alegria. Eu sou sempre alegre, graças a Deus. Eu reconheço, as pessoas reconhecem. Então, eu dou tenho uma gratidão muito grande pelo meu povo. Até agora, eu sei que deve ter alguma pessoa, nem se Jesus e todo mundo quis bem a Jesus, nem todo mundo recebeu Jesus, mas que eu reconheço que a grande maioria gosta de mim, me quer bem e declara, e quando eu venho aqui, sentem felizes, me abraçam. Agora foi muita festa nos meus 60 anos, houve festa no dia 18, na véspera, o meu sobrinho, o padre Fernandinho,
o Monsenhor Nonato fez um dia mesmo, que era o dia 19, a festa dos meus 60 anos, eu reconheço esse amor, esse carinho, essa dedicação que tem a minha terra por mim. Eu agradeço de coração. E uma palavra para encerrar tudo isso é gratidão a todo o meu povo aqui do Marco. Muito bem. E a vida consagrada, a vida religiosa, a vida sacerdotal não tem nada de tristeza, né? Tem os seus desafios, mas a gente supera. Supera, né? Então, essa conversa vocacional é para justamente convidar, né, esse jovem, a essa jovem que está aí discernindo a vocação, para dizer coragem, né? Não tenham medo. Justamente, é coragem. Então, estamos no ano, o ano do jubileu, não é? Nós estamos no jubileu e o ano da esperança. O nosso Papa, o Papa Francisco, que é um Papa da alegria, da esperança, e nós temos a esperança de um mundo melhor, não é? Ninguém vai desanimar porque que tudo está ruim, o mundo tá mudado, a juventude não quer nada. Não, a juventude quer. Vamos trabalhar a juventude, que o futuro da juventude no nosso país, de tudo, é a juventude. E a gente trabalhando bem esta juventude, nós teremos uma juventude sadia, uma juventude alegre, uma juventude da esperança, tanto para a vocação sacerdotal, como para a vida religiosa, como para a vida matrimonial. A gente tem que dar todo o nosso apoio à juventude, todo o apoio, e aproveitar toda a beleza que a juventude tem. Tem muita beleza a juventude. Eu tenho na minha família muitos jovens, e elas são pessoas alegres, felizes, que desejam um futuro bom, um futuro feliz, um futuro que ajude as pessoas também a levar o Brasil, o nosso Marco aqui, levar para frente e estudar e ter uma vida feliz. Então, nós devemos ajudar, dar esperança à juventude, não desanimar, não achar que a juventude não quer nada. Pelo contrário, a juventude anseia por coisas boas, anseia por um futuro feliz, a juventude. Então, nós devemos dar esperança à juventude e devemos, no nosso coração, ter a esperança de que nós teremos uma juventude sadia, uma boa juventude, uma juventude que seja o futuro do nosso país, da nossa cidade, feliz. Então, nosso muito obrigado por essa conversa maravilhosa e obrigado a você que acompanhou conosco, né? Então, que Deus possa abençoar esses seus 60 anos e que possa abençoar o resto, né, da vida, tanto vocacional como também consagrada, e que a senhora possa ser muito feliz. Né, que Deus lhe abençoe na sua caminhada, na sua trajetória e na sua nova missão. Obrigada também, eu agradeço essa oportunidade, não é, de falar um pouco. E tem muita agora, quando eu começo a falar do Acre, que foi o que assim mais empolgou na minha vida, todos os lugares onde eu fui, mas porque foi a missão mais difícil, mais desafiadora, né, foi a do Acre. Mas quando eu me sinto feliz, alegre, e quando eu estou falando da missão do Acre, bem desafiador. E eu queria voltar, porque a Madre Geral não deixou mais eu voltar, não é? E toda parte que eu estou, eu desejo, meus 60 anos de vida religiosa, ainda estou animada para continuar minha missão. Eu vou agora para uma nova missão, lá eu estava em Varjota, e agora eu vou transferida para uma cidade aqui no Ceará chamada Palhano, fica na diocese de Limoeiro do Norte. Então, eu estou com uma esperança de fazer uma boa missão lá nesta nova paróquia que eu vou. Então, que Deus possa abençoar, dar força e coragem e alegria na sua nova missão. Deus lhe abençoe. Obrigada.
convidados, são muitos os convidados, quase